Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Obrigada por estarem aqui. Eu acho que é muito importante. Vejo alguns clientes nossos, né, que é fundamental, são fundamentais, né, para a construção dessa ferramenta. Cada cliente que entra com as suas necessidades acabam construindo uma ferramenta muito melhor. E a gente está sempre ouvidos, né, abertos, né, e prontos para discutir novas funcionalidades e como contribuir, né, para a segurança do paciente. Vou contar um pouquinho, uma parte da história, depois, no primeiro projeto, né, e o Henrique vai apresentar um pouco da nossa história como família. Então, começando aqui sobre como que começou essa pesquisa em si. Eu acho que a maior parte de vocês já sabe, né? Mas eu vou contar um pouquinho para quem não participou dessa construção junto com a gente. Então, eu era farmacêutica clínica no Hospital Conceição, já há 5 anos e pouco, e eu estava fazendo uma pesquisa de eventos adversos nos prontuários eletrônicos. Então, pensando nisso, a gente construiu um projeto para trazer a inteligência artificial sobre esse processo. Mas, para vocês entenderem o que é essa detecção de eventos adversos, né, existe uma ferramenta que é bem manual, que é para buscar eventos adversos dentro dos prontuários eletrônicos. E ela tenta orientar assim que gatilhos que trazem mais eventos adversos, né, que acabam conseguindo detectar esses eventos adversos. Mas só para vocês entenderem, esses eventos adversos são circunstâncias que podem causar danos desnecessários ao paciente, né? Então, com esse objetivo, a gente tem que trazer barreiras para evitar que esses eventos adversos aconteçam. Mas, para que a gente crie essas barreiras, a gente precisa entender, né, quais eventos que estão acontecendo dentro do nosso hospital. Então, o IHI ele traz alguns gatilhos que ajudam a buscar esses eventos, né? Que aqui tem alguns rastreadores que a gente chama de gatilhos, né? Que, quando são utilizados, é porque provavelmente um evento adverso aconteceu, um evento que não precisava ter acontecido, que foi ocasionado pela falha na assistência, né? Então, aqui, a gente tem alguns medicamentos que são usados, por exemplo, a naloxona, que a gente tem uma pesquisa relacionada, que é usada quando o paciente tem uma depressão respiratória relacionada com o uso de opioides. Então, a gente usa a naloxona para reverter esse evento. Então, quer dizer que, quando foi utilizada a naloxona, é porque houve um evento. Então, a gente precisa entender por que está acontecendo esses eventos. O que a gente pode fazer para evitar que esses eventos aconteçam, né? Então, aí, sabendo que eles acontecem, a gente pode pensar como evitar. Só que os eventos, muitas vezes, não são sabidos, não se sabe o que está acontecendo, as coisas vão acontecendo e a gente vai apagando incêndio dentro do hospital. Basicamente assim. Então, esse é um tipo de rastreador. Aqui tem rastreadores relacionados com os exames, né? Resultados de exames alterados que podem estar relacionados com o evento adverso. Então, a gente também pode, através desses rastreadores, identificar esses tipos de evento. Pode passar. E a gente também tem textos dentro, né, das evoluções que podem ajudar a identificar os eventos, que foi o que a Amanda trouxe aqui para nós, né, que são eventos de queda, que podem ser identificados dentro da evolução, né? Então, a gente tem os rastros cutâneos, a gente tem como identificar isso dentro das evoluções, né? São situações que acontecem dentro do hospital e que poderiam ser evitadas. Então, quando o Henrique estava fazendo o doutorado, né, em 2017, a gente tinha que achar... A gente pensou, bom, vamos mudar o doutorado do Henrique, né, que ele estava fazendo com outro objetivo,
para trazer uma ferramenta que poderia salvar vidas, né? Então, a gente trocar... Acho que o Joaquim estava na época que aconteceu essa mudança, né? Só que dentro do prontuário eletrônico tem muitas opções, muitos eventos. E a inteligência artificial, como até a Débora trouxe aqui de manhã, ela trabalha fora a LLM, mesmo a LLM, quando tu tem muita informação, os agentes se perdem, né? A gente viu hoje de manhã. Então, aqui não é diferente. Quando a gente vai trabalhar com dados clínicos de eventos adversos, que a gente está trabalhando aqui, os incidentes, a gente precisa focar. Então, um problema ser trabalhado de cada vez. Assim como o agente, tu precisa fazer um agente lá para trabalhar com a escolha de qual artigo é o melhor, o outro agente vai definir qual é a resposta mais adequada, é a mesma coisa. Aqui, tu tem que focar num problema só. E aí, a gente focou no erro de prescrição, né, que é o que o farmacêutico clínico acaba focando o trabalho, né, que é avaliar as prescrições antes da dispensação. E que o Henrique já trouxe aqui o nosso algoritmo, que é um algoritmo simples, né, mas que acaba trazendo muito benefício para a avaliação do farmacêutico, ainda mais quando se trata de farmacêuticos diversos, né? A gente tem farmacêuticos com formações diversas. E aí, se a gente coloca um farmacêutico que não tem a vivência de olhar para a prescrição, ver muitos pacientes com muitos medicamentos, vai acabar olhando a prescrição e o que ele vai fazer com essa informação, né? Então, a gente trazendo um alerta para mostrar quais são as prescrições fora do padrão e dentro do padrão, acaba padronizando um pouco mais e qualificando mais a avaliação das prescrições. E aí, aqui eu trouxe só para quem não participou de algum evento que eu já tenha feito essa apresentação, e para quem não usa NoHarm, a gente tem uma organização dos scores, né? Os scores de 0 a 3, e tem o 4 também, que é quando nunca foi visto pelo modelo. Então, a gente traz o que é dentro do padrão, então, que é score 0, e o que é fora do padrão, que é score 3 lá. E tem, né, de 0 a 3, tem essa graduação aí. E aqui alguns exemplos que a gente acha que, quando eu falo isso, fica parecendo assim, não, isso não pode acontecendo, não pode acontecer realmente, né, no ambiente hospitalar. Mas acontece. Por exemplo, uma polimixina, que é um medicamento super importante, mas que muita gente, que os médicos sabem prescrever, né? Mas sempre existe a possibilidade, o médico é humano e ele vai errar em algum momento. E isso é uma prescrição real, então, que foi prescrito 500.000 unidades de 4 em 4 horas, sendo que não existe essa posologia, né? Não existe por que prescrever dessa forma, seria de 12 em 12 horas. Então, a gente tem realidades que acontecem no hospital que a gente nunca imaginaria, né? Mas quem vive no dia a dia sabe que acaba acontecendo. Pode passar. Então, a gente criou e publicou esse algoritmo, e essa validação que foi feita nessa publicação foi no sentido de ver se o algoritmo, o que ele estava errando, né? Que a gente tem que avaliar, a gente tem que ser cauteloso no uso da inteligência artificial quando se trata principalmente da saúde das pessoas. Então, a gente, além de ver o quanto foi a acurácia desse algoritmo, a gente também avaliou o que ele estava errando. Será que esse erro era um erro mesmo ou era realmente um potencial, um alerta potencial para o farmacêutico ter uma ação ali? Então, a gente identificou que esses pontos que o algoritmo disse que é outlier também eram potenciais erros. Por mais que não seja nenhuma subdose, nenhuma sobredose, nenhuma subdose, eles eram erros, por exemplo, de apresentação, que não é nenhuma subdose, nenhuma sobredose, mas que, se tu der um medicamento mais apropriado, tu está evitando um custo mais elevado.
E aí, quando a gente fala em custo, a gente fala também em segurança do paciente. Porque se o hospital não tiver condições de pagar mais pessoas para atuar sobre a segurança do paciente, é como se tu estivesse tirando a oportunidade do hospital ter ações de segurança do paciente por redução de custo. Então, a gente queria trazer esse algoritmo para a prática e a gente criou a No Harm. Então, queria trazer para vocês o motivo pelo qual a gente escolheu esse nome, né? Eu acho que cada vez mais a gente percebe que tem muito a ver com o que a gente quer entregar, né? Então, que é não trazer dano, né? A gente se inspirou no desafio global da Organização Mundial da Saúde, que se chama Medication Without Harm. Então, a gente entende agora que isso faz todo sentido, não só no sentido da saúde, mas também para o uso da inteligência artificial de forma ética, né? Então, que a gente também não quer trazer dano com uma inteligência artificial não ética, né? Então, a gente está sempre melhorando e, cada vez mais, a gente está construindo a inteligência artificial de uma forma cada vez mais ética. Não só treinando os nossos modelos, trazendo toda a diversidade do Brasil, mas também a gente tenta trazer, então, essa tecnologia de ponta para o SUS de forma gratuita. E isso é uma forma também de trazer, de forma ética, a inteligência artificial. Então, a gente integra com qualquer prontuário eletrônico, né? E isso faz com que a No Harm seja possível. Então, a gente sempre fala que tu pode ter diversas ideias, né? Mas tu colocar isso na prática e integrar com os hospitais, com os dados dos hospitais, é um dos gargalos, né? Uma das dificuldades. Tem muita gente que eu escuto, olha, eu criei esse aplicativo fantástico, essa ideia é fantástica, mas muito bom, que todo mundo tenha ideias fantásticas, mas tu colocar isso no dia a dia do profissional é uma das partes mais difíceis, né? Tu ter uma grande ideia é muito bom, mas tu conseguir colocar na prática do dia a dia é um grande desafio, e é isso que a nossa equipe de integração, que é uma equipe fantástica, consegue fazer e trazer benefício para todos. Então, a ideia é que a gente esteja no Harm, né, nesse processo de validação farmacêutica, sendo uma barreira para erro de prescrição. E a gente precisa priorizar os pacientes, isso é um dos grandes ganhos, né, que a No Harm traz para o hospital, é conseguir priorizar os pacientes, porque a realidade da maior parte dos hospitais é não ter farmacêutico suficiente para avaliar todas as prescrições. Se a gente consegue priorizar aqueles pacientes que vão ter mais benefício com essa avaliação, a gente vai ter de certa forma, tu está tendo um olhar para todos os pacientes, mas tu está priorizando aqueles que, de fato, têm mais benefício com essa avaliação. Pode passar. Então, a No Harm consegue organizar os pacientes, de forma a trazer os pacientes mais prioritários, mais críticos primeiro, para que o farmacêutico consiga organizar o processo de trabalho. Pode passar. E a gente traz as informações todas na mesma tela, agilizando, trazendo eficiência para esse processo. E uma das coisas que eu queria mostrar para vocês é a questão de conseguir adaptar os algoritmos em todas as realidades. Então, uma das coisas que a gente teve que construir de melhoria é trazer o algoritmo adaptável para a população pediátrica, né? Então, a gente teve que... O algoritmo ele traz os scores de 0 a 3 de acordo com a dose e frequência. Mas a dose da pediatria é por peso, a maior parte dela, né? Então, a gente precisa ter a possibilidade de configurar dessa forma a ferramenta. Aqui são todas as inteligências do No Harm, não vou chegar em todas elas, mas a ideia é que a gente não tem só um algoritmo, né? Então, quando a gente constrói uma ferramenta, a gente já aproveita para trazer muito mais informação, né, para o processo de trabalho, trazendo não só alertas de inteligência artificial, mas de literatura, né? Então, a gente tem todas essas inteligências para melhorar a qualidade da avaliação do farmacêutico.
E aquela inteligência que a gente mostrou de manhã, que consegue detectar os eventos adversos, foi um dos projetos, né, uma das entregas do Henrique no projeto de doutorado dele, foi a detecção dos eventos adversos, que um deles foi a queda que a Amanda apresentou hoje de manhã. Mas a gente tem vários outros eventos que acontecem que a gente consegue detectar, desde que treinada a inteligência artificial para isso. Então, a gente consegue trazer relatórios que mostram essas inteligências e consegue revisar. Então, é aquela coisa, né? A inteligência artificial, ela não gera, como a gente discutiu hoje de manhã, a gente não gera um indicador direto. A gente apoia o profissional da saúde para detectar os eventos, agilizar esse processo de detecção, para daí gerar os indicadores que esse profissional vai elencar, né? E isso faz com que traga eficiência para os processos, né? Esse uma diminuição de tempo de 62% no Hospital São Vicente, que a gente conseguiu diminuir o tempo de detecção de eventos adversos lá nesse hospital. E a gente está sempre inovando e trazendo benefício para o dia a dia, que são, por exemplo, a ferramenta de farmacoeconomia. Mas isso tudo é uma parte de um conjunto, que é o Instituto de Inteligência Artificial na Saúde, que tem 3 pilares, que é pesquisa, desenvolvimento e ensino. Então, a ideia é a gente trazer, de fato, valor, né? Então, para isso, a gente acha que é importante manter a pesquisa sempre ativa, e aqui a gente tem algumas pessoas que contribuem, aí o Luan vai estar apresentando para vocês um pouco, contribuem para sempre estar pensando à frente, né? Para a gente estar sempre buscando mais, para cada vez mais proteger o paciente de um erro. E o ensino é importante também nesse sentido. E tudo isso, né, entregando de graça para o SUS a nossa ferramenta. E a gente tem vários cursos, né, que a gente deixa de graça, a gente deixa disponível no YouTube essas ferramentas, essas aulas, né, que tem várias pessoas aqui que já deram aula para nós. Anualmente a gente faz esse curso e deixa disponível, porque a gente acha que não adianta entregar uma ferramenta e a gente não entregar o conhecimento para usar da melhor forma essa ferramenta. Isso a gente está sempre com colaboração, né, com a URGS, Fundação, a gente tem várias pessoas aqui que colaboram com a gente, e então eu queria agradecer esse apoio de vocês, né, na construção dessa ferramenta que traz mais segurança para o paciente. Pode passar. Aqui é um dos trabalhos que a gente fez com a Fundação, que é a detecção de DILI, que é mais uma ferramenta que está disponível, até quem não conhece, depois a gente pode conversar, né, porque a gente acaba construindo e não dando tempo de divulgar para todos os hospitais o que foi construído. Essa é a ferramenta que a Júlia já trouxe para nós, né, que detecta, que tem predição de resistência bacteriana, né, que a ideia é trazer a escolha empírica do antimicrobiano de forma mais ágil. Então, aqui é um pouco da história da No Harm, né? Então, a gente ganhou alguns prêmios do Google, a gente foi selecionado na CNPq em 2022, que está finalizando o projeto, que foi a lesão hepática induzida por medicamento e a predição de resistência bacteriana. A Fundação Bill e Melinda Gates que foi muito importante para a gente ter esse olhar de ética na inteligência artificial, ainda ampliar, porque a gente já tinha esse olhar, mas cada vez mais a gente melhora, né? E o Juntos pela Saúde, que a Dani vai apresentar logo em seguida. Então, eu queria agradecer, né? A gente sempre valoriza todos os farmacêuticos que estão utilizando a nossa ferramenta. Eu queria agradecer pela construção dessa ferramenta junto com vocês. Tá? Agradeço muito mesmo. Pode passar. Obrigada.